E aí você vai conduzir, você vai ser um divisor de águas na sua vida, porque não é uma doença, é um transtorno, e a gente vai explicar um pouquinho a diferença, mas tem como você adaptar, provocar, exercitar o seu cérebro para ter essa motivação da forma certa. Sobre o TDAH na infância e na fase adulta. As diferenças do TDAH em uma criança e um adulto. Tá, tem diferença. Para início de conversa, para ser TDAH, a primeira característica é que você já tenha começado antes dos 12 anos, tá? Ah, desenvolvi TDAH, eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 40. Não é TDAH, você está. Isso é muito bom, porque às vezes você tem quase todos os sintomas, mas se você não tinha isso na infância, significa que não é um transtorno. Aí está entrando um distúrbio de algo no seu mecanismo, no seu cognitivo, alguma falta de alguma vitamina ou até da dopamina, que você está tendo sintomas parecidos com o TDAH. Na infância, qual é a diferença? Esse TDAH começa a ser mais focado com a hiperatividade, tá? É uma hiperatividade que vem aí com gestos mesmo, aquela criança que não para, aquela criança que todo mundo fala "Ah, pimentinha e tal". Esse é o clássico TDAH. Quem é uma pessoa que Era não eu tem... então. Ah, você é, irmão, você é com certeza o hiperativo. Vai lembrar que tem dois tipos de TDAH, tá? Um é o desatentivo, ou seja, o foco dele, o foco não, o auge do transtorno que ele tem é a falta de atenção, a falta de estímulos. E o outro é a hiperatividade, ou seja, a pessoa não consegue parar. Só que em ambos se tem o H da hiperatividade, só que mental. Tem gente que tem uma hiperatividade que se torna física. Então, ou seja, Vini, você é um hiperativo físico. Então vamos comparar, eu quis trazer esses dois aqui, porque assim, é muito legal comparar que os dois têm TDAH. Os dois têm também comorbidades, que é o que a gente vai falar daqui a pouco também, com ansiedade, comorbidade com toque, comorbidade com algum outro sintoma, tá? E os dois são completamente diferentes. Esse aqui eu posso deixar ele num cantinho, ele vai ficar quietinho, não vai incomodar ninguém, porém ele vai se prejudicar. O que que ele vai fazer? Aquele barulho da hiperatividade, ele vai estar lá cutucando o dedo. Então tá todo mundo na boa. Vinícius tá lá, ó, descabelando. E esse aqui tá aqui, ó, quietinho. Mas é uma hiperatividade interna. Para algumas pessoas, fica assim, ó, agitando na cadeira, chacoalhando, batendo na caneta. Tipo, tá aqui, chacoalhando, batendo a perna. Ah, eu tenho esse sintoma também, beleza. Mas na construção de vários desses sintomas, você já entende que o seu córtex pré-frontal está faltando dopamina. Você não consegue equilibrar o maestro que conduz, ele freia, acelera, ele não consegue equilibrar esse mecanismo, tá? Eu lembro que eu tentando associar esses sintomas, assim, explicar para uma pessoa o que é córtex pré-frontal, eu lembrei de um episódio do Pica-Pau. E aí ele foi ao passado, visitou o passado, estava um cara andando de bicicleta. Só que a bicicleta era roda quadrada. Tu, 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 que ele olhou aquilo ali, foi lá com o bico, pá, aí virou roda. Redonda, normal, pá. Sucesso. Aí o cara foi, pô, facilitou minha vida, beleza. Só que quando veio a ladeira, o cara se escacetou todo, vrau, lá embaixo, porque não tinha freio. Então, aí qual é a ideia, né? Às vezes vem o hiperfoco, vem a energia para aquilo, mas não tem freio. No caso, por exemplo, de uma pessoa que gosta muito de alguma coisa, ela vai dar um foco naquilo e vai esquecer do resto. Então, entra aí o ponto de equilíbrio. Quem faz isso? Córtex pré-frontal. Ele vai conduzir aonde acelerar, aonde frear. E na questão de criança, o que predomina pode ser, por exemplo, uma agressividade, pode ser uma compulsão, pode ser, são atos mais físicos, tá? Ela é dispersiva?
Sim, ela tem uma falta de vontade, talvez, uma falta de ânimo. Sim, porque trabalha sem motivações, mas isso não é tão latente. O que é mais latente é a hiperatividade. Seja ela ficar no cantinho se machucando ou machucando alguém, ou sendo agressivo, agitado. No geral, a criança, a gente vai trabalhar cognições. Aí entra cognição de escrita, cognição de coordenação motora, tá? Mas não de emoções, não do plano mental, está meio perdido. Aquela criança, ela está ouvindo demais, gritando, mas ela não consegue ponderar se ela fala baixo, se ela fala alto. Então você vai, às vezes, falar com ela não sabe se está brigando ou se está incentivando. Ela só está ouvindo o volume alterado. Então, aí, cabe aos pais procurar uma psicoterapia para que essa criança tenha uma aprendizagem fácil, um aprendizado fácil. Não tenha dificuldade no colégio e a gente consegue interpretar qual é a inteligência dela, de que forma ela aprende. Eu, por exemplo, minha esposa é TDAH, meu filho também. Então, para mim, é um assunto que eu amo tratar, né? Sou apaixonado por TDAH, mas são traços diferentes em cada um, tá? Então, eu quero falar um pouquinho que na criança a importância é focar em como ela está enxergando o mundo. E se ela está agitada, ela está tendo uma dificuldade na fala, com certeza ela andou muito rápido. Ah, ela falou muito rápido, provavelmente ela andou muito devagar, demorou mais do que o comum para poder andar, porque não está tendo equilíbrio, dosagem, andar, falar, comunicar, abraçar. Então vai abraçar? Matou o cachorrinho, coitado. Então ele começa a ter, tipo assim, quando gosta daquilo, vai muito. Quando não gosta também, trava. Então, na criança, é parecido com o adulto? É, mas tem muito mais a ver com as compulsões. No adulto, tem mais a ver com a atenção. Geralmente, ou ele fica agitado porque não está conseguindo acompanhar. Imagina você com uma Ferrari, velocidade vral, no trânsito de São Paulo. Aí tu fica como? Xingando pra cacete que o imbecil não sai da frente. Então é mais ou menos isso que acontece. Você está ali com o seu cérebro agitado. Mas sua esposa, seu esposo, seu chefe no trabalho, não está no mesmo ritmo que você. E você acha que está sendo entendido e não está. A pessoa falou algo com você e aí você entendiu o que ela quis dizer, mas não entendeu. Então a ideia é, na comunicação, na atenção, vocês estão numa velocidade muito rápida. E aí, essa velocidade rápida pode causar a aparência de uma velocidade muito lenta. Por exemplo, desmotivação, não quero, não dá, não consigo fazer, levo horas para fazer aquilo, por quê? Enquanto está fazendo aquilo, está fazendo 15 coisas ao mesmo tempo, né? Então, basicamente, é essa a diferença. E mais? Causa vários impactos. Sim, a gente vai chegar nisso daí, nessa questão de reflexos secundários do TDAH, tá? Quando a gente estiver trabalhando os sintomas. Fala para mim. Então, a gente já falou um pouquinho de como o TDAH se manifesta, Certo? alguns sintomas dele, mas vamos se aprofundar um pouquinho em cada um. Tá bom. Principalmente no desvio de atenção, começar por um dos principais. Desvio de atenção. Vamos lá. Trata de a pessoa ser desatenta, tá? Se trata de a pessoa ter excesso de atenção e não ter foco. Essa é a palavra. Não ter estabilidade da atenção. Então, eu estou aqui e o livro tá chato para eu ler, mas eu vou concluir porque eu tenho que fazer uma prova amanhã. Então, eu estou estável. Qual é a tendência de vocês? Espera aí, vou só dar uma olhadinha aqui, depois eu volto pro livro. Fu leu. Não leu, na verdade. É só o Fu que leu. E aí, cara, a atenção tem que ser trabalhada. Tem umas regrinhas, um segredinho para isso. Vini, você, questão de dar foco,
da atenção, como você enxerga isso na prática, na sua vida? É que eu tenho que, por exemplo, focar naquilo. Por exemplo, eu não posso, tô aqui conversando com vocês, não Uhum. posso focar em outra coisa, me dispersar, tipo, o Mário latir, ficar prestando atenção lá, Ah, ou então o Caio passar aqui e eu falar com ele, ou olhar para ele, ou prestar atenção em algo que ele vai fazer. certo. Enquanto a gente está falando, enquanto eu falei aqui, veio na sua mente um monte de pensamentos fora do tema? Não, Não conseguiu focar? consegui. Veio, eu imaginei. Falei, um dos dois vai ter que me trazer isso. E aí, como é para você voltar pro eixo? Um tempinho para eu perceber que eu já desfoquei no assunto, sabe? Alguma hora você tá falando, aí eu tô ouvindo. Aí quando eu ainda nem percebi, mas eu já parei de prestar atenção. Aí uns 20 segundos depois que eu percebo que eu já perdi uma parte do assunto, não tô mais acompanhando. Sim. Então demora um tempinho para perceber. Isso acontece quando a gente falou de problemas secundários, Vini, depois eu quero comentar contigo questão de relacionamento, por exemplo, como é uma pessoa, porque eu tô olhando o lado da minha esposa que tem TDAH, mas para você, o seu lado, ser TDAH e ter uma pessoa ao seu lado, eu vou chegar nisso aí. Mas imagina que você tem aí uma atenção desviada e você não percebe que você desviou. Depois que a ficha tem que voltar. Beleza. Ele está aqui, está sendo doutrinado pela conversa, né? Mas se ele estiver sozinho, poderia facilmente descarrilhar o trem, né? Ia sair do Na assunto, verdade, não ia entendeu? conseguir voltar. Não ia conseguir isso aí, dar foco e manter o foco, né? Manter a atenção. Tipo, eu consegui Mas manter, por exemplo, o Jorge latiu e eu fiquei prestando atenção aqui. Ouvia o isso, barulho, mas fiquei focado no que você estava falando. sim, o que que faz essa estabilidade? A motivação. Por isso, existem, por exemplo, medicamentos, né, para trabalhar essa motivação. Para você ter uma ideia, um medicamento muito famoso, o Venvance, por exemplo, Ritalina. O Venvance, ele é derivado de anfetamina. Então, assim, lógico que ele é trabalhado de uma forma diferente, mas é um estimulante, cara. Imagina uma substância que é feita para te deixar doidão, estimuladão, para vocês relaxar. Só que o que acontece? Se você for procurar a anfetamina, ou outra substância dessa, vai gerar essa dopamina, mas não vai gerar no córtex frontal. Ele vai gerar em outros locais no seu cérebro que vai te dar uma sensação de paz, de tranquilidade naquele momento, de, né, recompensa, mas não vai conseguir te trazer esse foco. E aí o que vai acontecer? Quando passar o efeito dessa dopamina genérica, que não foi a dopamina para o córtex frontal, de planejar, de estar no controle, para um efeito rebote. Aí já vem um vazio que aí muita gente cai na ansiedade, na depressão, e, enfim, vai prejudicando outras áreas da vida. Por quê? Criou aquela ansiedade não é comum como todo mundo que tem ansiedade. É uma ansiedade criada. O que geralmente tem a comorbidade de ansiedade com TDAH é uma ansiedade que a pessoa criou, ou seja, agora vai. Esse aí eu vou conseguir, gostei, papapá. Só que se frustrou. Então, o próprio corpo, a própria mente criou essa ansiedade. Às Fala, vezes, por exemplo, a gente pensa que agora fica meio que frustrado, só que acaba não comentando, sabe? Por exemplo, acha que vai dar certo um negócio, vai dar certo um trabalho, vai fazer alguma coisa e essa coisa não acontece, ou no início acontece, mas poucas horas depois dá errado e você se frustra. sim, exatamente, porque você gerou muita expectativa, entendeu?
para dar um hiperfoco, para conseguir agir, para conseguir fazer aquela tarefa, você gerou uma expectativa. E aí, aquela ansiedade, agora vai, não foi, a vida não colaborou, então voltou e caiu em estado depressivo. Então, o grande X do TDAH, onde eu quero trabalhar legal com vocês, ou quando eu trabalho um paciente, por exemplo, uma psicoterapia, não é o título em si. Ah, eu tenho TDAH ou não tenho? Pouco importa, mas se você tem esses sintomas, o quanto isso está te afetando. Daí vem o nome transtorno. Como eu falei, eu vou explicar a diferença. O que é transtorno? Qual a diferença, por exemplo, de doença, síndrome, transtorno? Sabe a diferença? Não. Já ouviu falar alguma coisa, Vini? Não. Tá, Mas, vamos lá. mas a doença e o transtorno é pior, né? Na verdade, são diferentes. Vamos lá. Doença, ausência de saúde. Então, por exemplo, algo veio no seu corpo ou algo faltou no seu corpo e a sua saúde caiu. No caso de uma saúde mental, ou enfim, ou física, não importa. Por exemplo, gripe. Um vírus roubou coisas de saúde dentro de você. Então, ali você vai ter uma reação talvez alérgica, coriza, você vai ter falta de ar, uma febre, um mal-estar. Então, você está sem a saúde necessária. Isso é uma doença, tá? No caso de síndrome, por exemplo, me dá um exemplo de síndrome. Sabe, Vini? Chuta aí. É, é síndrome do pânico, é síndrome. Se não tiver se aquilo de alguma forma tiver outros sintomas, vai formar uma síndrome, tá? O que é uma síndrome? É muito parecido com a doença, porém não se sabe como aquilo surgiu dentro de você. Então, por exemplo, Estocolmo, você falou aqui. Para quem não sabe, é uma síndrome onde, por exemplo, uma pessoa foi agredida sexualmente, foi assaltada, foi sequestrada, e ela gerou um afeto pelo abusador, um afeto aquela pessoa que cometeu aquilo com ela, né? Então, por exemplo, no caso do filme La Casa de Papel, né? A gente tinha aquela Mônica e o Denver, né? O pessoal lá de vermelho assaltando o banco e coisa e tal. Ela estava sendo uma das reféns, mas se apaixonou pelo Denver. E tem diversos filmes falando sobre esse tema, né? Causou ali, ninguém sabe explicar por quê. A psicanálise vai tentar trazer uma resposta, né? Mas biologicamente não consegue se ter uma explicação do porquê, além da questão emocional ali, que essa pessoa tem essa inclinação para aquilo. E aí a gente vê várias pessoas com problemas parecidos, mas não se sabe por que que essas pessoas disparam isso, esse gatilho. Então, isso é uma síndrome, tá? Por exemplo, síndrome de Down. A gente sabe que alguma mudança nos cromossomos, né? Se eu não me engano, é no cromossomo 21, em vez de ter dois, tem três, algo assim. Não tenho certeza. Mas há uma mudança no cromossomo, mas não se sabe por que que há essa mudança no cromossomo. É, o porquê que Sabe que aconteceu isso? É. Entendeu? Então se estudou, se tem, é genética, mas qual é o motivo de ter causado isso, tá? Então isso é a diferença básica de doença e síndrome. Agora o transtorno, o que que é? O transtorno, na verdade, ele é quando essa síndrome chegou a transtornar a sua vida, ou seja, síndrome, na verdade, é um complexo de sintomas, né? Vários sintomas que aquelas pessoas têm em comum. Então, é uma síndrome. Está caracterizado, essas pessoas agem dessa forma. Beleza. Só que esse complexo de sintomas, quando causam um transtorno, ou seja, não é uma doença porque um vírus está ali, porque
foi roubada a saúde dela. Mas se tem algo que atrapalha, modifica a vida daquela pessoa. Então, ele é encaixado no quadro transtorno, que entra aí, por exemplo, me dá um exemplo de transtorno além de TDAH. Um transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade. Ansiedade, todo mundo tem. Existe um motivo para disparar a ansiedade, a preocupação com o futuro, ela está ligada com o futuro, mas aquela pessoa é como se. Imagina que ele antigamente tinha uns rádios, até hoje, né? Quem opera com mesa de som, e tem aqueles botõezinhos que vão para frente, para trás, sabe? Médio, agudo, Ah, grave. sim, às vezes é um vermelho, um preto. Isso. Aí imagine que alguém, uma criança, passou por ali, bagunçou tudo, né? Tirou tudo da afinação. Quando você vai ouvir aquele som, ele tá estranho. O grave tá dando ruído, tem que equalizar. Então, quando aquele cérebro, né, não consegue voltar, não consegue recuperar aquilo ali, então ficou desafinado e aquilo está ferrando a vida da pessoa, ela não está conseguindo controlar, ela está sendo controlada por aquilo, é um transtorno. E no caso do déficit de atenção, esse transtorno ele nasce na formação cognitiva do córtex pré-frontal. Por isso tem que ser na criança, tá? E aí, no desenvolvimento cognitivo, dopamina não chega lá, chega muito pouco. Tipo, como se tivesse um tubinho entupido, não tá indo muito bem, dopamina para cá. Então tá indo para um monte de lugar, menos para cá. O Aí gera um transtorno, transtorno. o transtorno bipolar se encaixa em algum momento no TDAH? Então, vamos chegar aí. O transtorno bipolar é transtorno por quê? Porque a pessoa desregulou essa questão de variação de humor. Ela não é. Todo mundo pode ter uma bipolaridade. Em algum momento, algo incentiva o humor para baixo ou para cima, né? E de repente você tá legal, mas veio um pensamento e você caiu. Mas quando aquilo você de repente está bem, de repente está mal, isso vira rotina, ou seja, os botõezinhos do seu radinho lá ficou descacetado, não consegue harmonizar mais. Aí você tenta subir um, mas aí melhora para um lado, piora para o outro, você não conseguiu ajustar, sabe? Então isso já gerou um transtorno. A bipolaridade, no caso, os dois polos. Mas um TDAH não necessariamente tem o transtorno de bipolaridade. Isso aí significa o quê? Comorbidade. Ou seja, eu tenho TDAH, mas está me causando outros problemas. Eu estou gerando transtorno de ansiedade, eu estou gerando bipolaridade. Então, cada vez mais que você não cuida, significa que a comorbidade, algo vai casar e já vai formar uma outra coisa. Então, um TDAH ansioso é uma outra coisa de um TDAH depressivo, é uma outra coisa de um TDAH TOC, enfim. Aquela mesma desatenção, falta de foco, ela vai aumentar, só que com uma outra máscara, uma outra figura, uma outra roupagem daquela comorbidade, que são os outros transtornos. Depois a gente pode marcar um vídeo só para trabalhar a comorbidade, para não ficar muito longo esse aqui, tá? Então, assim, bipolaridade, Vini, não é parte do TDAH, mas muita gente pode ter desenvolvido a bipolaridade, a oscilação muito alta de humor e não está conseguindo reajustar. Só que, quando você entende que tem TDAH, não é a bipolaridade que você vai tratar, é o TDAH. Entendeu? Porque a dopamina não está chegando no lugar certo, e aí você não está conseguindo, o maestro aqui não está conseguindo equalizar de volta a bipolaridade ou qualquer outra comorbidade. Show?